Eu gosto muito dos dias de chuva. Parece deprimente, mas eu acho que é antideprimente, porque é preciso não ser depressivo para gostar muito da chuva. Eu gosto muito da chuva. Pode tratar-me como quiser, nós estamos numa entrevista mais ou menos intimista. É um intimismo um pouco original, porque é uma entrevista feita para o público. Eu tratá-la aí por Rita, talvez o correspondente seja Assunção. Há quem diga que quando começa às vezes a falar é difícil de se perceber. Vamos desfazer esse mito? Vamos desfazer o mito, até porque se trata de uma entrevista de verdade, como nós combinámos desde o princípio. Uma linguagem para se entender não depende apenas de quem a fala. Depende do interlocutor, de quem a escuta e depende também da boa vontade de quem a escuta. Sem dúvida Porque nós vivemos num mundo difícil e sabemos que às vezes tudo é pretexto para uma crítica. Sem dúvida nenhuma. Esta entrevista é uma entrevista que, de certo modo, eu devo às pessoas, porque, apesar de gostar muito da reserva da vida privada e do conforto que isso implica, eu acho que as pessoas que me elegeram, já muitas vezes, para muitos lugares, têm o direito de me conhecer. Acho que, para além da curiosidade natural, elas têm o direito. E eu demorei muito tempo a ruminar essa impressão de que elas têm esse direito. E o convite da Rita, de certo modo, vem ao encontro de qualquer coisa que eu sentia que estava por resolver. Eu tinha que falar de mim. Eu sinto-me muito feliz em Trás-os-Montes e vou para lá muito. Mesmo quando perdi o meu pai, no verão, só consegui superar estando no lugar onde todos o conheciam e nos conheciam. E estive o verão todo em Chaves. O meu pai e a minha mãe tiveram que se casar clandestinamente. E tenho que evitar aqui alguma emoção, porque eu já não os tenho. A minha mãe era de uma classe social que poderíamos chamar dominante e o meu pai era um filho do povo. A minha mãe apaixonou-se logo, e o meu pai também, e foi muito difícil levar aquele namoro para a frente. Porque o meu pai era filho de uma família do povo, no distrito de Bragança, num tempo em que se tratava de uma estrutura social quase feudal. Eles tiveram um namoro muito difícil e tiveram que se casar clandestinamente. É um lado quase Romeu e Julieta. Casaram-se numa aldeia, numa igreja de uma aldeia, com as testemunhas pedidas na hora. Portanto, duas pessoas que passaram e que serviram de testemunhas para o casamento. Mas o meu pai não é por ser meu pai, mas era uma pessoa fora do catálogo. Era uma pessoa especial. Nós achamos sempre os nossos pais especiais, mas eu permitia-me aqui a arrogância de dizer que isto é muito objetivo. Começou com uma loja de roupa, suportada numa confecção feita para homem e mulher numa alfaiataria, embora ele dedicasse mais o seu tempo ao trabalho da agricultura. Eu tive uma imagem de amor permanente do meu pai e da minha mãe. Isso é muito interessante porque isto parece quase um divã, mas tornou-me muito exigente em relação ao amor. Claro. Não vejo o amor a meio termo. O que me move na política é, e eu sei que isso é um pouco inacreditável, é um sentido um pouco missionário da vida. Eu vivo muito como se amanhã já não existisse. E esse sentido de efemeridade, espero que não fale caro demais para depois não se me colar o mito, esse sentido de efemeridade, de limitação, que eu tive sempre presente, acentuou-se com a perda dos meus pais, que não é uma perda, porque eu sinto-os dentro de mim. Dou-lhes aquela eternidade, como dizia a Natália Correia, os filhos dão sempre aos pais. Mas é difícil. É muito difícil e eu própria estou à procura de reatar o gosto pela vida que tinha quando tinha os meus pais, porque eu ainda não consegui esse reatamento e espero que o mundo não me desencante ao ponto de eu não poder reatar essa relação de gosto pela vida que, com o background dos meus pais, eu tinha intensamente. Toda a minha infância está marcada por isso, está marcada pelo cheiro dos bolos do café, está marcada por não ter horas,
está marcada pelos jardins do Liceu, pela presença de Espanha, pelo nosso pendor libertador da adolescência. Mas eu situo os tempos mais felizes da minha vida em Chaves. A rebeldia dos adolescentes manifestava-se a dizer: amanhã fujo para a Espanha. Depois voltavam. Tive o primeiro namorado em Chaves, vivi ali a minha adolescência com muita intensidade, criei ali uma grande autoestima, fica-me feio dizer porque era a melhor aluna do liceu. Era uma aluna brilhantíssima. Eu devo dizer que eu me senti, quando era adolescente, uma espécie de rainha. Eu tive uma herança política. E essa herança política veio muito também da relação que o meu pai teve com a sua condição social e a sua capacidade de sonhar. Claro. O meu pai, ainda antes de se casar, apoiou o Partido Comunista na entrega do Avante e nos encontros clandestinos de luta contra o regime. Não se filiou, dizia que achava que o Partido Comunista para ele era uma estrutura cerrada, nunca foi filiado no Partido Comunista, mas fez política muito antes de a política chegar a nós. Fez aquela política difícil, arriscada e sonhadora de um tempo em que a libertação era necessária. Pois o meu pai, no tempo de Humberto Delgado, acompanhou Humberto Delgado em todo o distrito de Vila Real durante a campanha. Lembro-me de um amigo dele que dizia ao meu pai: tenha cuidado, porque o meu pai expunha-se muito, tem 3 filhas, veja lá o que faz com essa presença muito extensiva a acompanhar o Humberto Delgado. E o meu pai contava à mesa, e era à mesa que eu recebia a herança política. Falava-se muito à mesa, falava-se muito de justiça, do que estava certo, do que não estava. E o meu pai respondeu: mas é por eu ter 3 filhas que eu tenho que arriscar. E eu nunca me esqueço dessa resposta. Nós herdamos todos um estado de coisas que é secular, não vem só do Estado Novo, é secular, de uma espécie de estatuto da mulher que foi de subalternidade e que, nos tempos de libertação, ainda admito que a mulher possa ser, que eu como mulher possa ser mais inquirida, criar uma maior apreensão sobre qual será a minha capacidade de ação, qual será a minha capacidade de sucesso nas coisas. Como é que qual será a excelência, o nível de excelência que eu serei capaz de imprimir às coisas. Mas isso, numa cultura, eu vejo isso como algo que está inserido numa cultura ainda da apreensão, não é? Que vem do estatuto menor que as mulheres, infelizmente, tiveram durante séculos. Nós, em Portugal, eu já disse isto em alguns contextos, até já o disse, devo dizer, em alguns diálogos interessantes. Devo dizer que o que lhe estou a dizer disse à Troika. Isto é interessante de ver aqui. Mas quero já saber. Nós somos uma democracia que nasceu de uma revolução, não nasceu de uma transição. E há uma grande diferença no comportamento social entre uma democracia que se baseia numa transição e uma democracia que se baseia numa revolução. Sem dúvida. Quando eu disse isso à Troika, foi para lhe dizer que as medidas públicas, as políticas públicas, o desenho das políticas públicas, deveria sempre ocupar um espaço em que se estudasse a caracterologia da sociedade a que se dirigiam. Porque, às vezes, uma medida que parece inofensiva tomada em França fere sensibilidades coletivas em Portugal ou num outro país qualquer. Eu acho que em Portugal a Revolução obrigou-nos a aprender depressa. É como se nós tomássemos a dose de uma só vez a cultura da igualdade. Coisa que não se passa em democracias que nascem de processos de transição. Porque nós tivemos as pessoas na rua, os movimentos de mulheres ligados aos movimentos políticos,
a afirmação dos direitos fundamentais e da Constituição, ligada à própria à reivindicação das mulheres. Fizemos, porque se tratava exatamente de uma mudança brusca, um confronto permanente entre o Estatuto da Mulher antes e o que devia ser depois, e nós tivemos uma aprendizagem de igualdade muito intensa e muito rápida. Mas ainda temos metas para conseguir, ainda temos poucas mulheres nos conselhos de administração. Este governo tem muitas mulheres mas eu também vou dizer, mas ainda há um caminho a fazer. Eu vou dizer à Rita que a primeira vez que eu falei no Parlamento Europeu foi a convite de um deputado português no Parlamento Europeu, e eu lembro-me, quando me levantei para falar, senti um olhar, em alguns deputados, de um ligeiro sarcasmo, uma ligeira apreensão, antes de eu começar a falar. E eu estranhei, porque em Portugal não tinha sentido isso. As mulheres trazem qualquer coisa de fundamental à política. Eu sou um pouco libertária, não devia dizer isso aqui, muito mais do que pareço. E acho que nós temos um caminho de amor a fazer, que passa pela destruição de alguns aspectos kafkianos do sistema, que não tem que ver com os partidos, tem que ver com o sistema. E é papel dos partidos ir quebrando elo a elo os nós do sistema que não permitem o progresso da humanidade. Mas as mulheres, há uma exigência dentro delas, uma exigência de amor, que não lhes permite a indiferença. E por muito que a sociedade lhes forneça os meios de elas se realizarem em todas as frentes, elas têm uma inquietação de natureza pelo amor que as torna não indiferentes. E isso é sempre uma carga. A não indiferença é o mais belo estado de alma a que o ser humano deve chegar. Sem dúvida. Eu acho que é emancipador para as mulheres, para as Marias capazes e para toda a humanidade uma drástica diminuição das horas de trabalho. É a minha tese. Fala-se muito em os políticos compreenderem as pessoas, compreenderem o povo. Mas os políticos também têm que ser compreendidos pelo povo, nas suas dificuldades, até na exaustão com que a sua tarefa normalmente é realizada, pelas exigências de publicidade, de combate, de um sucesso escrutinado. Nós precisamos da compreensão das pessoas. E já me aconteceu muitas vezes, eu não digo em momentos de desistência, porque eu acho que eu sou forte, mas quando nós estamos desencantados, há uma palavra na rua, e já me aconteceu dizer às pessoas que me dizem que gostam do meu trabalho, ou que confiam em mim, ou que esperam de mim, eu dizer-lhes, não sabe que importante que foi o que me disse hoje, precisamente hoje, claro. Porque são dias em que nós estamos muito desencantados. E é importante que as pessoas também compreendam os políticos. Gosta de dançar? Olha, Rita, vou-lhe dizer uma coisa. Já não dançava há muito tempo, mas dancei muito ontem à noite. Isto é uma pergunta que foi mesmo a propósito. A sério? Ontem, 4 deputados do PSD que fizeram anos no mesmo mês de fevereiro resolveram festejar os anos em conjunto, convidaram-me para o jantar. Eu gosto muito de lampreia, não sou minhota, mas gosto muito de lampreia. Fui comer lampreia e, no fim, cantámos e dançámos. Que maravilha. E eu devo dizer-lhe que isso só favoreceu essa entrevista. Estou muito mais solta, provavelmente para meu mal, mas a mim fez-me bem. Talvez tenha sido o primeiro momento em que eu sorri desde há muitos meses, em que eu sorri com alegria, com aquela alegria que é libertadora. Eu olho para a minha vida e atrevo-me a dizer uma coisa que nunca me atrevi. É que eu, apesar de tudo, sou ou fui feliz. Porque eu já ouvi muitas coisas bonitas. E aquelas que mais me tocaram foram aquelas que eu sentia que merecia que me fossem ditas. Eu acho que todas as mulheres são Marias capazes. Entre as mulheres que vêm da periferia e têm horas de autocarro na ida e no regresso para fazer limpeza em casas, para trabalhar em escritórios, ou as ministras, ou as deputadas, ou as jornalistas, as mulheres são todas Marias capazes. Todas nós somos Marias capazes.